O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, são depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. É muito fácil fazer certas afirmações que convençam as pessoas pelo medo, e muito difícil fazer certas citações que reabilitam a pessoa pelo amor. Se nós conseguíssemos reabilitar todos pela palavra do amor, pela fonte da coragem de servir ao próximo e de amar incondicionalmente, o mundo já seria muito diferente, já seria um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Mas como ainda não procuramos aprender a valorizar o amor, acabamos caindo nos guantes da dor, do sofrimento, da angústia e da miséria. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos para que seja edificado em nossos corações as bases sagradas do amor que nos reabilita e nos impulsiona para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, ao demais, é muito ambígua. O homem depois da morte é o que ele fez dele nesta vida. Ele não vai ser um demônio, ele vai ser apenas um espírito. E esse espírito vai arcar com as consequências de sua consciência. Mas, sempre tem um mas, se ele souber orar e confiar em Deus e nos bons espíritos, ele será amparado, ajudado, socorrido e levado para instâncias de refazimento, segundo a sua possibilidade, a sua condição, a sua necessidade. E, a partir dali, então ele terá as possibilidades de estar em um mundo melhor, junto com seus protetores, trabalhando intimamente para o seu aperfeiçoamento, para o seu engrandecimento íntimo e também para aprender a servir, trabalhando e voltando para socorrer aqueles que estão em sofrimento. É do nosso dever, é nossa necessidade começarmos a estabelecer as metas que nos impulsionam para Deus, começar a estabelecer as metas que nos dá a oportunidade de servir e de construirmos a paz, a harmonia e a fraternidade em nossos corações. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura, da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. E nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido, na convivência destes, todos os traços da sua péssima índole e natureza. Todos nós estamos caminhando na Terra, procurando nos empreender para o bem. Então, o assédio do mal, a tenacidade do mal em provocar o mal e nos levar para fazer o mal, pode ser combatida por uma vontade ativa de fazermos o bem. Ao passo que, quando deparamos com o espírito totalmente endurecido no mal absoluto, nós podemos compreender que esses seres são profundamente perversos, mas também são doentes. E eles têm em si a essência do anjo, que um dia desabrochará para o amor e chegará o caminho por tempo indefinido, até que chegue a Deus. Mas todos têm a essência, em sua essência, a semente do anjo. A semente do anjo bom, do anjo de luz, que irá desabrochar no coração de todos os espíritos que habitam a terra. E o reino de Deus se estabelecerá nela. E para isso, nós precisamos então aprender a estabelecer em nossos corações a base da paz, do amor e da fraternidade. Porque esses sentimentos são aqueles que devem ser estabelecidos na Terra, num planeta de regeneração, um planeta regenerado no futuro e um planeta feliz no futuro um pouco mais distante. Por isso, a vigilância constante contra os nossos maus sentimentos, nossos maus pressentimentos, para que possamos aclarear nossos caminhos, recebermos as bênçãos do amor, recebermos as bênçãos da paz e procurarmos, então, sermos realmente melhores, sermos realmente aqueles que, sendo filhos de Deus, trabalham para que o bem se estabeleça, trabalham para que o bem nos impulsione para o crescimento e para o estabelecimento da verdade eterna que a misericórdia divina traz para cada um de nós. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. No Evangelho, nós temos a essência do ensinamento do amor, onde nós teremos que adquirir a nossa responsabilidade por fazermos o bem e procurarmos agir no bem sempre,
E Deus não inflige o castigo em nós porque Ele é mau. Ele tem leis muito bem definidas, estabelecidas na nossa consciência, conforme a questão 821 do Livro dos Espíritos, o que mostra que a lei divina está na nossa consciência. Portanto, a nossa consciência age como um processador que, a partir de uma multiplicidade de informações, ele vai fazer uma síntese e, com isso, produzir em nós o efeito a partir das causas daquilo que nós cometemos nos nossos atos. E aí sim, a justiça divina age nos colocando onde precisamos para estabelecer o contato íntimo conosco mesmos, nos impulsionando para o bem, nos impulsionando para a luz, nos impulsionando para as realizações sublimes do amor que deve existir em nós. Todos nós devemos procurar sempre caminhar para a luz. Todos nós devemos procurar sempre caminhar para a paz, para a fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. E somente assim estaremos livres das nossas mazelas íntimas e construindo um mundo regenerador, onde a paz, a harmonia e a fraternidade devem brilhar sempre em nossos corações. Façamos, pois, meus irmãos, unir de forma que tenhamos condições de unir nossos sentimentos, unir nossos bons sentimentos no prol do bem, para a construção de um mundo melhor, para a construção de um mundo onde reina realmente a paz em todos os corações. E aí, somente a bondade é possível. Por isso, cultivemos a bondade o máximo possível em nossos corações, em nossos atos e nossas atividades. E Jesus, na sua sublime misericórdia, nos dará a oportunidade de repararmos nossos erros, nos dá as condições de entrarmos em contato conosco mesmos e nos aproximar da misericórdia do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, impulsionando-nos cada vez mais na direção do bem, da fraternidade legítima.